Olá a todos, muito bem-vindos. Eu sou o Claudenir Skauser, estou aqui mais uma vez num outro webinar, hoje para trazer um tema bem interessante, pouco encontrado inclusive nas redes digitais, plataformas digitais. O nosso evento de hoje é sobre inovações e tendências de 2023 para comércio exterior. E para fazer esse debate, esse bate-papo, convidei meu amigo Júlio Peçanha, da Inovar. Então, conforme o pessoal vai chegando aí, a gente vai dar um tempo para o pessoal já ir acessando. Gostaria, diante de mais nada, agradecer, Júlio, pela participação. Fica à vontade de se apresentar, falar um pouco aí da Inovar para os nossos telespectadores e pessoas que estão nos acompanhando aí. Obrigado, né? Antes de mais nada. Eu que agradeço, Cláudio. É um prazer estar com vocês aí que estão chegando. Como o Cláudio disse, meu nome é Júlio, né? Júlio César Peçanha. Eu venho do interior do Espírito Santo, venho de Castelo, há mais ou menos aí 13 anos. Atuo nessa área de inovação e mapeamento de processos. A Inovar ela é uma empresa especialista em mapeamento de processos e muitas vezes esses mapeamentos, esse entendimento do contexto das empresas é onde a gente identifica as oportunidades de inovação. Então, a gente faz esse trabalho em empresas de diversos segmentos através da nossa metodologia própria. A gente costuma dizer que a gente escaneia a empresa como um todo, identifica o cenário dela e as melhores oportunidades para a gente implementar inovações, seja em inovações e implementações de sistemas, aperfeiçoar o nível de gestão da empresa, aperfeiçoar a gestão por indicadores. Então envolve todo esse trabalho de mapeamento e capacitação dos times. Então é isso que a gente faz e traz um pouco, né, o que está acontecendo no mercado para o contexto da empresa aí, para fazer esse trabalho como um todo. Legal, obrigado, tá, Júlio, pelo seu tempo aí de trazer o conhecimento. Pessoal, o Júlio, ele circula muito nesse ecossistema das startups, ele é um cara muito antenado, tem um profundo conhecimento que a gente vai tentar aqui explorar e transformar aqui nesse conteúdo para vocês. Peço, né, convido vocês a seguir a Conexus. Júlio também, as redes sociais do Júlio vai estar na descrição desse vídeo. Seguir a gente nas redes sociais, Instagram, LinkedIn, Facebook, estamos em praticamente todas. E a Conexus também, eu acho que vocês já sabem, mas não custa reforçar. Nós temos um blog onde fica dentro do próprio site da Conexus, em www.conexus.com.br, onde você vai ter acesso a conteúdos de forma diversa, super amplo dentro do ecossistema do comércio exterior, de importação, exportação, regimes especiais e também de inovação e tecnologia dentro desse ecossistema que é o nosso expertise na Conexus. Então, no chat vai ficar também o nosso time de marketing e vendas à disposição de vocês para tirar dúvida, é o nosso time de apoio, tá? Então fiquem à vontade, peço que vocês aí, convido a vocês que mandem o nome, aonde vocês estão, qual empresa vocês trabalham, como está o nível de inovação, o processo de inovação na sua empresa, transformação digital, que está muito na moda, né? Se falar em processo de transformação digital, na verdade já está atrasado quem está falando isso hoje, mas vamos meio que compartilhar um pouco de como está esse processo na sua empresa, se está híbrido, se está remoto, como está o nível de inovação. Compartilha aí, vamos falar, vamos trazer, vamos agitar esse chat aí, pessoal. Obrigado mais uma vez e vamos começar então. Já passou alguns minutos aí do início, né, Júlio? Bom, como o tema hoje é inovação e tendências para comércio exterior nesse ano de 2023, Júlio, eu queria começar com uma provocação que toda vez que a gente fala de inovação, a gente pensa que está completamente ligado à tecnologia, que é um sinônimo de tecnologia. Isso é certo? Pensar dessa forma? Eu gosto sempre quando a gente começa a esclarecer, né, a inovação, a esclarecer o que é. Acho que é uma excelente pergunta para a gente começar, porque é muito importante a gente nivelar, entender o que é a essência da inovação, né? Eu costumo trazer uma definição muito simples que a gente coloca todo mundo na mesma página e a gente não a gente consegue ter esse entendimento. Eu costumo trazer a definição de inovação como resolução de problemas. Acho que é a primeira coisa que eu gosto de alinhar, porque partindo do princípio que nós precisamos resolver problemas, a resolução pode ou não vir de base tecnológica. Então é a primeira definição para a inovação. E a inovação ela é muito guiada, principalmente falando do contexto empresarial, pelas tendências. Então o que está acontecendo no mundo? O que está acontecendo no mercado? O que está provocando o meu negócio a se transformar?
como que isso vai impactar nos meus clientes, né? Como que isso vai impactar, inclusive, no meu relacionamento com os meus fornecedores e também com o meu time interno. Qual que é o contexto? Porque aqui, entendendo o contexto, eu sei qual que é a problemática. E sabendo a problemática, eu posso trazer as soluções. Então, não, inovação eu não interpreto ela como tecnologia. A tecnologia acaba sendo a solução para boa parte dos problemas. Talvez até uma grande parte deles. Mas se a gente for falar, por exemplo, de tendências, que a gente vai até bater um papo sobre isso hoje, né? Mas você pode ver que hoje no mundo fala-se muito de ESG, por exemplo, né? Então, a sustentabilidade e tudo mais. E muitas soluções para a problemática ESG, elas não são de base tecnológica. Então, a gente vê que os negócios estão sendo provocados a se transformar por conta desse movimento ESG. E se você for analisar as iniciativas ESG que surgem, que a gente também interpreta como inovação, a maioria delas não são de solução tecnológica. Algumas, claro, poderão ser, mas outras não. Então eu vejo que a inovação ela serve para resolver problemáticas do negócio. E muitas vezes essas problemáticas elas vêm por meio das tendências ou por dores dos clientes, né? Às vezes os clientes estão nos provocando a mudar também. E aí a gente precisa responder rápido. E a inovação é a ferramenta para a gente conseguir fazer essa resposta de maneira mais rápida e eficiente possível. Legal. Eu tenho uma visão muito parecida, porque eu já refleti muito sobre isso também, sobre esse tema, sobre a tecnologia na inovação. Porque alguns negócios, a tecnologia te proporciona inovar. Quer fazer diferente, fazer de uma forma mais otimizada, fazer de uma forma mais barata, fazer algo novo, fazer algo que ninguém está fazendo. Tudo isso vai na trilha da inovação, né? Tudo acaba trilhando essa linha de inovar. E, até deu até um clichê para sua empresa, né? Inovar. Exatamente. Então, eu vejo que muitas pessoas, quando falam em inovação, só pensam em tecnologia. E eu concordo plenamente com você. A tecnologia é ferramenta. Então vamos pegar aqui um exemplo. A área da engenharia, ela inova sem tecnologia? Inova. Ela faz um produto novo, ela cria um material novo, ela cria uma forma nova de fazer alguma coisa, uma estrutura. Mas isso tem tecnologia por trás? Pode ter, não necessariamente. Né? Às vezes vai ter a tecnologia para usar softwares para fazer teste de durabilidade. Então a tecnologia ela é uma ferramenta para encurtar caminhos, para fazer mais rápido. Mas muitas vezes a tecnologia ela acaba sendo a ferramenta da inovação, a principal ferramenta da inovação, e outras ela não está presente, como você falou. Eu vejo, por exemplo, nós na Conexus, quando a gente cria um produto novo que otimiza um cliente nosso. Ele leva uma inovação para o cliente através de uma tecnologia que nós criamos. Muitas vezes o cliente inova porque ele contratou a tecnologia. Ele não teve a necessidade de inovar e a tecnologia foi a ferramenta. Na verdade, ela foi a ferramenta, só que não havia inversa. Primeiro ele trouxe a tecnologia para depois entender o que dava para inovar. Então isso acontece muito também no meu ecossistema na Conexus. E eu acho que em todos, né? Sim, e provavelmente ele trouxe, né? Porque o cliente talvez o provocou, né? A trazer um sistema, a ter essa necessidade de ter os dados organizados, de ter agilidade no atendimento. Então, note que, indiretamente, essas demandas, ele recebeu essa cobrança por essas demandas, né? Porque o mercado, ele é essa eterna cobrança, né, do que o cenário está se configurando e como que eu, empresa, tenho que me adequar. E aí a tecnologia vem e muitas vezes as pessoas descobrem funcionalidades e inovações que ela pode trazer para o negócio que ela não sabia. Então, esse jogo, eu falo que ele costuma ser, o Simon Sinek, na verdade, diz, né, que é o escritor do livro O Jogo Infinito, e o que ele fala é isso, né, o mercado é esse jogo infinito de provocações e como que eu tenho que trazer essas inovações para dentro da nossa empresa. Legal. Ô Júlio, se a gente for falar de tendências dentro dessa inovação para esse ano, o que você enxerga no cenário macro, de macro tendências e o de micro tendências? Como que está esse parque, né? É legal essa divisão porque elas exatamente nos norteiam as tendências que vão impactar a sociedade. Estão impactando, mas elas têm uma duração maior de transformação da sociedade a longo prazo. Então a gente fala de macro tendências. O que são as macro tendências? Então nós vamos falar aqui um pouquinho de macro e micro. A principal característica das macro tendências é que elas são globais e elas impactam a humanidade a um longo prazo.
Então a gente fala aqui de temáticas que a gente às vezes já tem ouvido falar nos últimos anos e são temáticas que, se nós, profissionais e empresas, a gente não for por esse caminho, nós estaremos seriamente comprometidos. Falo de, por exemplo, a digitalização, a tecnologia em si. Dentro do guarda-chuva tecnologia, você tem várias coisas que estão emergindo. Hoje, se você vai a um evento de inovação a nível mundial, por exemplo, estive no Web Summit há 2 semanas atrás, foi um evento de inovação no Rio de Janeiro. O hype do momento, né? Quando a gente fala hype e inovação, é a moda, né? A moda no momento em inovação é a inteligência artificial. O ChatGPT, ele chegou e era um tema que a gente já tinha, estava em debate há alguns anos, ele praticamente explodiu. Então, dentro da temática, a macro tendência ela é a digitalização. E aí essas tendências micro a gente vai chamando de micro tendências, obviamente. Então a inteligência artificial, por exemplo, ela está dentro dessa vertical maior que é a digitalização dos processos, né, a vinda da tecnologia, e a gente vai tendo esses guarda-chuvas menores que são a micro tendência. Outra macro tendência, a população mundial está envelhecendo. Então as pessoas buscam durante a vida dela hábitos muito diferentes do que os nossos pais, os nossos avós tinham. As pessoas hoje se preocupam mais com uma alimentação saudável, elas se preocupam mais com a prática de esportes. Tá, mas o que isso impacta no meu negócio? O que as pessoas compram está mudando. A gente não compra mais as mesmas coisas que a gente comprava no passado. Então eu, como empresa, sou um importador, né? Eu tenho que saber meu mix tem que conversar com o que o mercado quer comprar, né? Então isso impacta totalmente no jeito que eu compro, que eu estoco, que eu faço a venda para o meu cliente, né? Então isso são movimentos que vão mudando muito o jeito como a gente toma decisões na empresa. Outra macro tendência que eu citei no início da conversa, o ESG. Para quem não sabe, o ESG é essa preocupação com o social, o ambiental, né? Como que isso, a minha empresa impacta a sociedade. Então, eu tenho um impacto enquanto empresa em existir, isso tem um reflexo nesse ambiente. O ESG é como que eu, empresa, eu mitigo esses impactos que eu provoco. E aí, quais são as iniciativas no meu portfólio que eu vou retornar para a sociedade? Então, a gente começa a ter preocupações como logística reversa, a gente vai tendo preocupações de otimização, né, das embalagens. Então, como que a minha embalagem ela não polui o meio ambiente? E, de novo, como que isso impacta um mercado como o Comex? Impacta tudo, né? Porque a gente vai ter que lidar com os fornecedores de outra maneira, a gente vai ter que fazer uma gestão da logística de uma maneira diferenciada, e tudo isso, a macro tendência, ela vai mudando muito os negócios, mas eu acho que o principal ponto de impacto da macro tendência é que ela muda a sociedade, tá? Então ela tem um impacto muito grande na transformação da sociedade. Se a gente fala de micro tendências, vocês percebam que esses nortes de macro tendência eles vão mudando um pouco da maneira como a gente faz os negócios, né? Você vê hoje, por exemplo, o e-commerce. Hoje a gente já está evoluindo a um nível de micro tendência, que é uma tendência que a gente pesquisou aqui para o comércio exterior, por exemplo, que é o cross-border e-commerce. O que é esse cross-border e-commerce? Né? As pessoas estão fazendo transação de compras por e-commerce em outros países. Varejo internacional. Varejo internacional. Então, isso é uma microtendência que ela desperta através da vida da tecnologia, a globalização. Esqueci de falar da globalização como macrotendência, que a gente fala de globalização há anos, né? Então, o mundo está cada vez mais conectado e aí isso vai impactando nas microtendências. Então, esse e-commerce global, por exemplo, ele é um ponto de microtendência que está muito em alta para o comércio exterior agora, nesse ano e principalmente nos próximos aí. Legal. Você trouxe alguns pontos aqui, até para o pessoal refletir, acho que deu um 360 na cabeça de todos que estão aqui acompanhando, virou a mente ao avesso pelo seguinte, 2 tópicos que você falou que são absurdamente na moda e às vezes a gente está encostando ele e não percebe. Você falou da inteligência artificial, né, que é uma macro tendência e dela vai ter os desdobramentos. Você falou do ChatGPT. O mundo fala de inteligência artificial, de machine learning, o mundo da tecnologia, mas ninguém colocou na mesa algo desse nível até pouco tempo, até esses caras surgirem, né? E aí quando eles surgiram, falavam, caramba, a máquina me responde tudo que eu peço. Caramba, a máquina cria conteúdo. Faça um teste, peçam lá, cria um texto para mim, cria um soneto sobre o espaço. Ele vai te dar um soneto sobre o espaço, né?
Você pede, me dá outra versão, não gostei dessa, ele gera outro. Gere um outro totalmente diferente. Então, assim, ele sacudiu o mundo, cara. Isso daí sacudiu o mundo. Você olha jornais, informativos online de tecnologia, dificilmente você tem um dia que não é citado o ChatGPT. Eles estão sendo falados e deles serão desmembrados diversos produtos, né? Tem se falado muito também em profissões que vão mudar a partir dele, né? Nós no marketing, né, Flor? A gente já utiliza o ChatGPT para muita coisa. Eliminamos o profissional, função? Jamais. A gente otimizou ferramenta, né, como a gente falou anteriormente. E uma coisa que você acabou de falar, eu juro, eu vim para cá dirigindo meu carro pensando nisso que você falou, do varejo internacional. Varejo internacional. Porque o que a gente imagina de internacionalização? O que nós imaginamos do comércio tradicional? Eu produzo, indústria, eu vendo para um distribuidor e esse distribuidor vende para os varejistas que vende no mercado local. Se eu quero exportar para atender outro continente, eu, indústria, exporto direto ou arrumo um parceiro que faz a exportação. E lá fora vai ter alguém que está importando, que pode ser uma rede, pode ser um intermediário que vai vender para a rede varejista, que vai colocar o produto nas prateleiras e gôndolas para serem vendidos, ou e-commerce para serem vendidos para o consumidor final. Simplesmente se eliminou toda a cadeia. Você compra direto da indústria. Eu, consumidor final, compro um sapato direto do fabricante, eu não compro numa loja de terceiro. Né? Então essa tendência que a globalização está trazendo, ela ainda está em alguns planos a serem trabalhados, né? Como os governos vão administrar isso? Vão aceitar? Porque eles também, igual a gente viu aí no cenário político, discutindo a tributação, o aumento da tributação do varejo internacional, da Shopee, de outros players que têm uma presença forte no Brasil. Consegue frear? Primeira pergunta é essa, né? Que é igual aconteceu com Bitcoin. Queriam criminalizar, queriam bloquear, não conseguiram. Às vezes, quando a tendência tecnológica, a mudança da sociedade acontece de uma forma tão grande e tão forte, nenhum governo consegue frear. Ele tem que se adaptar ou vai ter que aceitar aquilo dali. Por mais que criminalize, as pessoas vão simplesmente continuar fazendo. Já caiu em meio que domínio popular, né? E eu vim pensando nisso, cara. Como que eles vão fazer para regular ou para controlar ou para incentivar, se vão incentivar? Então a gente está diante de alguns temas aí de inovação para 2023 e eu acho que esse é um que vai ficar na mesa o ano inteiro, para mais de ano aí, acredito, né? E que você comentou aí. Eu queria também fazer uma outra pergunta quanto ao cenário econômico mundial, né? O que você tem visto acontecer aí de grandes fatores no cenário econômico mundial que acelera essa necessidade de inovação dentro do comércio exterior? Eu vejo que a gente falou de algumas macro tendências e como o nosso bate-papo hoje ele é muito focado no Comex, né? Como que isso tudo se traduz em coisas práticas no Comex. Eu percebo que acho que o principal ponto, assim, o principal comentário, link mesmo dessas macro tendências com o nosso dia a dia, eu vejo que os players do comércio exterior, essas tendências vêm como um motivador para que eles cada vez trabalhem mais de forma integrada. Então, o que seria isso, né? Esses players realmente, cada um não estar mais só no seu mundinho, com o seu sistema ali de forma isolada, a sua empresa de forma isolada, então eu tenho que comunicar. Então, eu sou um despachante para eu comunicar com os meus parceiros de comércio exterior para fazer todo o processo de desembaraço da importação, da exportação, por exemplo, né? Eu trabalhar muito no meu mundinho aqui, no meu sistema, então eu exporto aqui os meus documentos, envio por e-mail para o meu cliente, eu vejo que isso cada vez vai caindo e vai morrendo por terra. Então, eu vejo que o mercado ele tem obrigado muito ao despachante ter integração com o sistema dos demais players do comércio exterior. Então, eu vejo que essa onda de integração é um ponto que eu vejo. Talvez assim, se você, player, ainda não pensou sobre isso, acho que pode começar a pensar. Isso vai impactar muito seriamente os negócios nos próximos anos. A própria robotização, a própria
automatização de tarefas manuais. Então a gente deu o exemplo do chat GPT, mas a gente tem tecnologias aí que há anos já existem no mercado, como RPA, por exemplo, né, que é o Robot Process Automation. O que é isso? Existe um movimento mundial, e eu tenho certeza que ele também impacta o comércio exterior, que é a diminuição de trabalho manual das pessoas. Cada vez mais latente a questão de que o ser humano, né, o profissional, ele não deve gastar muito tempo em atividades repetitivas. E mais para frente a gente deve falar um pouco sobre isso. Então, como eu profissional, vou me adequar a isso, né? Então fica essa pergunta para a gente conversar depois. Mas eu percebo que essa digitalização dos processos é um movimento que impacta, na minha visão, toda a cadeia. Desde o pedido de compra até a venda para o consumidor final, passando por todas as etapas aí do processo de importação, desembaraço e por aí vai. Eu vejo que esses movimentos e essas tendências impactam muito fortemente isso. E eu percebo que a gente tem que ter essa capacidade de monitorar o que está acontecendo e traduzir isso em realmente inovações que vão fazer diferença, principalmente para o cliente, porque a gente percebe que outras tendências, como o próprio e-commerce que a gente falou, a gente tem que fazer o nosso negócio fazer sentido em frente a tudo isso que a gente está enfrentando de mudanças no mundo. Legal. A gente fala de inovação, de tecnologia, que a gente vem falando aqui, e eu mesmo tive muita dificuldade de entender e às vezes ainda tenho, tá? E olha que eu sou da área de tecnologia e também participo bastante desse ecossistema, que é o seguinte, a pergunta: o que é uma startup, né? Como nasce uma startup? A gente vê tanta empresa surgindo e falando que é uma startup, enfim, isso não fica claro para as pessoas. O que é uma startup, na sua visão? Inicialmente, a startup ela é um negócio ou qualquer outro, né, para começar, porém ela vai ter algumas peculiaridades. Primeiramente, ela tem que ter um modelo de negócio inovador. Então, ela tem que propor, né, tem que oferecer para o cliente algo que ainda não foi oferecido. Então, uma padaria, por exemplo, nunca poderá ser uma startup porque já está comprovado que um bairro onde não tem um local para você comprar um pão, um leite, né? Um requeijão, por exemplo. Se você não tem esse local em um bairro com um mínimo de habitantes, se você estabelecer um local desse com um mínimo de qualidade de atendimento, é um negócio que funciona. Então já foi comprovado esse modelo de negócio, logo ele não pode ser uma startup. Outra peculiaridade de uma startup é que a gente costuma dizer que ela propõe nesse modelo de negócio algo que seja escalável. E aí sim, na startup, tem que ter tecnologia. Então ela tem que ter base tecnológica para ser startup. O que seria um modelo escalável e que teria tecnologia como base? A gente pode falar que iFood, Uber, Shopee, no passado, eles foram startups, pois eles tinham esse potencial de escalar, como acabaram escalando. Hoje eles acabam sendo empresas porque eles cresceram tanto, né, que adotaram aí uma estrutura mais robusta. Mas a startup, ela tem um período aí de maturação e ela tem uma capacidade de fazer um evento na inovação que a gente chama de disrupção. O que é disrupção? Ela ameaça os demais negócios de uma maneira que o Uber, né, todo mundo sabe que impactou o mercado de táxi, por exemplo, e até de transporte público, né? Então ele pega uma fatia do mercado, então ele abocanha consideravelmente aquela fatia ou destrói de o mercado tradicional, né? Ou pode até acabar com aquele mercado, né? Então aquele mercado pode não existir mais, uma vez que aquela startup conseguiu cumprir o objetivo de escalar. Então ela nasce muito localmente. O que é isso? Eu tenho uma ideia, eu desenvolvo uma plataforma, eu coloco isso de pé e eu valido ali nos primeiros meses, né, talvez até no primeiro ano, em um país específico, ou até um estado específico, eu atuo mais numa região, mas eu adquiro um nível de maturidade tão grande e o problema que eu resolvo ele é global, ele conversa com essas tendências globais que a gente falou um pouco aqui no início, que é facilmente adotado, uma solução que eu já rodei, já utilizei num determinado região geográfica, eu consigo expandir a nível mundial. E aí, startup, a gente costuma dizer que ela escala, né? Aí ela consegue, de fato, crescer. Fala-se muito sobre a escalabilidade de negócios, porque muitas dessas empresas também, elas surgem para testar um modelo novo de negócio, para
ser disruptivo, né, que é o termo que se usou muito ali, numa área de negócio. Aí, como você falou, pegando parte ou às vezes destruindo aquele negócio. Não é destruindo, ou você se adapta à tendência ou você está fora, né? Não sei se é algo totalmente pejorativo. E muitas vezes, na grande maioria, ela começa como um teste, né, uma prova de conceito, e não dá lucro. O escalar é fazer esse negócio crescer a um ponto que ele atinge, ele transponha o ponto de equilíbrio econômico do negócio, ou seja, que ela se pague com própria geração de caixa e que ela sustente um crescimento na mesma curva de crescimento e se torne um negócio muito rentável. E geralmente aí é o tal do unicórnio que eles falam, vai para IPO, vale mais de 1 bilhão e por aí vai, né? Exatamente. Você comentou um ponto bem interessante, Júlio, que eu queria chamar atenção também. Muitos desses negócios inovadores, ele destrói algo. Então pensa o seguinte, você deu o exemplo do Uber. A Uber não aniquilou, mas ela impactou muito o mercado do taxista. Se a Uber fechar hoje, nós vamos ter táxi para todo mundo? Muitos taxistas trocaram de profissão ou foram para Uber, né? Como seria? Então uma coisa que eu tenho visto muito o lado político, os lados dos governos, né, de forma geral, dos países, discutindo muito isso, que é um tema que em contabilidade a gente estudou bastante, que é a função social dos negócios, das empresas, né? Então, como que é a pegada da função social da startup? Isso eu me pergunto muito, porque, ambiente legal, para quem trabalha, mas qual é a responsabilidade social dela para fora dela? Estou levando um serviço inovador, mas e se você não existir amanhã? Você destruiu um mercado. Exatamente. Quem vai ser responsabilizado por isso? Exatamente. Né? Eu inovei. Inovou não, você inovou, muitas vezes você inovou, mas o negócio não se sustenta economicamente, ele não vai ter continuidade, né? Como você vê isso? Eu imagino que as startups, como eu disse no início, ela vai ter algumas peculiaridades, mas ao partir do momento que ela vai crescendo e tomando corpo de empresa, ela também é impactada por essas macro tendências. E aí, por exemplo, a vertical de ESG, ela é uma questão que esse CNPJ vai ter que responder. Então, ela tem que se preocupar, sim, com esse impacto que ela causa na sociedade. Então, muitas vezes ela tem um impacto positivo e negativo, e ela tem que ter toda uma estrutura para ela conseguir se adequar a isso. O problema é que quando ela está nesse estágio de maturação e testes, ela ainda não tem toda a infraestrutura interna para conseguir atender a esses requisitos, né? Ela não vai ter um corpo ainda de empresa para conseguir responder a todas essas questões. O que torna o modelo de startup um modelo de risco. Ele é um modelo arriscado. A gente tem que entender que a startup, o que ela tem... Existem várias matrizes, né? E a gente pode depois recorrer, a galera que está aí assistindo pode até a internet para pegar matrizes para diferenciar. Qual é a diferença, né? Uma startup e uma empresa. E aí você vai ver que realmente, assim, é um oposto da outra. A startup, ela vai ter muito essa questão de implementar rápido, colocar para testar rápido, colocar no mercado de uma maneira muito ágil. Enquanto a empresa tradicional, ela tem que se preocupar e ela acaba tendo movimentos que não vão ter a agilidade e o tempo de uma startup. De outro lado, quando a gente traz essa questão, por exemplo, que o Cláudio disse, eu vejo um risco muito menor em relação a esse, digamos assim, esse desfalque a mercado, sabendo que tem uma empresa por trás daquele processo, do que uma startup que ainda está trabalhando para conseguir escalar. Então, se você coloca os dois modelos para comparação, eu vejo que eles são opostos, mas eu vejo que eles são pertinentes no mundo que a gente está inserido hoje, onde a gente tem que responder muito rápido às tendências. Às vezes a empresa ela não tem tempo de testar, de colocar aquela coisa rápida no mercado, e às vezes você pode ter a agilidade de uma startup para fazer esse movimento. Qual que é o melhor dos mundos que eu percebo? Quando existe uma conversa e uma sinergia entre as duas partes, entre empresa e startup, e muitas vezes quando a gente consegue conversar empresas de um segmento com startup que estão trabalhando no mesmo segmento. E eu costumo dizer assim, gente, no passado isso era um papo estranho, porque você vai falar assim, tá, então eu estou conversando com o meu concorrente, é meio que isso, tipo, o cara que está querendo me disruptar aqui, mas cara, se essa conversa não existir, a gente não vai conseguir responder rápido no movimento de mercado. Então a gente tem que começar mesmo a se abrir para essas conversas, sabe? Ampliar networking, sabe? Concordo plenamente. Eu acho que a gente não pode se restringir a isso, e eu acho que a gente tem que ter muita consciência do que é um modelo de negócio de uma empresa tradicional e o que é uma startup.
e como que as duas podem se complementar. Eu acho que essa talvez é a grande jogada, porque o risco, quando a gente fala de startup, ele vai existir e ele é alto. É interessante essa visão. E no Comex, quais são as startups aí nessas andanças mundo afora que você fez aí? Inclusive você comentou de 2 semanas atrás. O que você tem visto de startup para o Comex? Quais existem? Se pudesse citar alguns nomes também, eu acho que seria legal para o pessoal também acompanhar. A startup ela tem uma peculiaridade que ela vai conseguir pegar problemas muito pontuais e trazer para o seu modelo de negócio, né, para a sua proposta de como resolver, e ela trabalha muito nichada. Então, é fácil também encontrar startups de comércio exterior. E, curiosamente, eu viajei para o Web Summit no Rio de Janeiro na primeira semana de maio, mas eu encontrei lá no Cubo Itaú, eles têm um prédio lá na Vila Olímpia, em São Paulo. O Cubo Itaú é o maior hub de inovação na América Latina. Eles têm um andar dentro do Cubo Itaú que só tem startups de logística e comércio exterior. Eles têm um grupo de startups ali que exatamente estão trabalhando no nosso mercado. E se você anda por lá, né, você vê startups que estão trabalhando diversas frentes. Inspeção de carga, por exemplo, você tem startup que trabalha na automatização do processo de inspeção de carga por meio de câmeras, inteligência artificial. Você não precisa de uma pessoa ir lá inspecionar. Então, olha como que você vai mudando um pouco a maneira como a gente faz as coisas, né? A gente tem startups que trabalham, né, em integração de plataformas entre as empresas. Então, colocar realmente, igual eu falei na pergunta anterior, como que a gente tem exemplos de inovações, né, para o comércio exterior. Então, tem startups que trabalham soluções para entregar sistemas de despachante, importador e trading, como é o caso da Flows, né, que é uma startup que está lá no Cubo Itaú. Você tem também startups que trabalham a parte de KPIs. Elas tem uma startup que ela trabalha no KPI até o nível de item. Então, o que é isso? Você consegue ter informações por item de importação, de como está a variação de preço, variação de frete por item, né? Qual que está o lead time daquele item. Então, eu quero pedir essa caneca aqui, né? Então, com a minha série histórica aqui de importações, como que está a variação do custo unitário ali do frete, do lead time, quanto tempo ela está demorando chegar com base no meu estoque. Então, tem startup que faz só isso, que é a D2P. Então você vai tendo algumas que estão ali em estágio inicial. A gente costuma dizer que esse início ali é o early stage, né, que ela está começando até pegar uma atração, que já trabalham soluções mais específicas. E aí você tem outras que já tem ganhado tração no mercado, né, que a gente fez uma pesquisa aqui também. Você tem a Shippo, por exemplo, que ela faz a parte de envio de mercadorias para comércio eletrônico, então ela é especializada nesse tipo de atuação para essa tendência de e-commerce, né, que a gente estava falando no começo. Tem a Trade Lanes, que é uma startup de comércio exterior aí, que se baseia em blockchain. Tem a Logcomex também, que é uma empresa que a gente já também ouve falar também aí no mercado, né? Eu estive lá semana passada. Ah, é? E aí, como que é a Logcomex? Não, essa semana, na verdade, eu fiz uma visita para eles na segunda-feira. Jantei com o Helmut, com os sócios dele, e com o Carlos, né? E com o CFO também. E, cara, a empresa é espetacular, cara. Fiquei encantado de ver. Lindo o ambiente. Eles estão de parabéns, assim, inclusive, Helmut. Parabéns mesmo. O espaço da empresa, o modelo de negócios. É uma empresa, eu acho que é a maior startup do Brasil, né? Não sei, eu não sei como está esse ranking, se tem algum ranking, mas ela seguramente, se não é a maior, é uma das maiores. Eles trabalham trazendo inovação no sentido de informação, visibility, né? Transparência, informação da logística, e é parceiro nosso na Conexus também. Não estou falando bem só por ser parceiro, realmente é uma empresa super inovadora. Legal. Pegada de criação de produto, super engajado. Seguramente é uma daquelas startups que tem uma fortíssima tendência em se transformar num unicórnio de comércio exterior, que hoje não tem ainda, né? Pode ser que seja a primeira aí, ó. Talvez vá surgir nosso primeiro unicórnio de comércio exterior. E é isso que é legal, essa aproximação, né? Você vê a Conexus, é uma empresa com essa aproximação com startup. E é isso que é o melhor dos mundos, a gente ter essa interação, né? Então, até onde eu sei, né, a Logcomex é isso, né? Você tem um número de embarque ali, você consegue rastrear todos os pontos do processo de importação, o que está acontecendo com essa mercadoria, né? Que hoje, né, se você não tem esse tipo de solução, é um processo muito manual.
tudo por e-mail, né? Você tem que ter todo um trabalho manual para conseguir rastrear, né? Isso aí, esse é um dos serviços, né? Eles têm outros também. Acho que vale a pena vocês depois acessarem lá o site deles, acompanharem e conhecer um pouco mais. Eu gostei muito do que eu vi, por isso que eu estou falando. E o ecossistema de tecnologia para comércio exterior, ele se comunica mais do que os outros. Você comentou, mas é concorrente, não é? Indiferente. Eu também tenho contato, por exemplo, com o Eduardo, lá do Rio também, né? Ele tem uma empresa que ele trabalha importando o XML da DI e gerando a nota fiscal de entrada, fazendo alguns controles. Ele foca no mercado diferente da Conexus. Quando você olha assim, parece que concorre a algumas funcionalidades, mas não, a gente é parceiro, troca ideia, estamos desenhando parcerias para indicação recíproca quando couber. Então, o mercado tem que se falar, as pessoas têm que se falar, têm que se ajudar. Nem todo cliente que aparece na minha empresa, eu sirvo para ele ou ele se enquadra no modelo de negócio. Por que não direcionar para um parceiro, para alguém que está crescendo? Eu acho que é um ecossistema que está quebrando essa mentalidade antiga e retrógrada que concorrentes não podem se falar. Muito pelo contrário, devem se falar, né? Não só em encontros de sindicato, aí é um encontro mais institucional, né? Você também pode afinar parcerias ali, resguardar dos segredos de negócio, espaço de mercado, né? Tem espaço sim. Ô Júlia, uma outra dúvida que eu tive aqui, cara, eu sempre ouvi falar de inovação aberta, mas eu nunca fui entender o que é essa variação de inovação. Para mim, inovação é uma coisa só. O que é inovação aberta? Inovação aberta é um conceito cada vez mais praticado pelas empresas, mas que a gente tem que notar algumas peculiaridades e alguns pontos de atenção para que realmente seja uma iniciativa que dê resultados, né? A inovação aberta, de forma resumida, o que ela é? É quando eu preciso implementar um projeto, eu preciso inovar, porém eu não tenho o conhecimento dentro de casa. Ou, se eu tiver o conhecimento dentro de casa, eu posso demorar muito tempo e eu perco o time. Ou foco no próprio negócio, né? E às vezes até o próprio foco, né? Que às vezes também vai em desencontro à atividade core ali que você tem que fazer. Então, a inovação aberta é quando a empresa reconhece que ela tem um desafio ou tem uma tendência, algo que vai realmente necessitar uma implementação no negócio, e aí ela busca vários desses agentes que a gente comentou hoje. Então, a inovação aberta, você pode fazer ela com uma startup, com uma universidade, com um instituto de ciência e tecnologia, com um concorrente, inclusive. A inovação aberta, ela motiva, né, incentiva muito essa conexão também com concorrentes e às vezes até com o próprio cliente. Então, às vezes, o seu cliente tem a solução para um desafio que você quer implementar e aí você pode recorrer ao cliente também para implementar esse desafio. Então, a inovação aberta é uma vez que você identifica um projeto específico para fazer e você quer trazer e implementar esse projeto com a vinda de uma pessoa externa à organização. E aí tem todo um rito, né? Geralmente a gente prega muito a iniciativa de inovação aberta acontecer num formato que a gente chama de squad. Então o que é um squad? Squad é um grupo de pessoas, eles têm uma pegada multidisciplinar e você vai ter agentes de dentro, porque apesar de ser uma inovação aberta, você vai precisar de gente da empresa para que, principalmente, a gente não perca a raiz do problema. Então, o que de fato eu preciso resolver e você amarrar isso a métricas, né? Que resultados eu preciso ter com essa inovação. E esse squad é esse grupo de pessoas que a gente geralmente prega ser entre 5, 7 pessoas, não ser muitas pessoas focadas no projeto, e que vão ter cada um delas o conhecimento específico que a gente precisa para o projeto ser implementado. E aí esse squad, ele obedece ritos de metodologias ágeis, né? Que vocês já devem, a gente aqui da Conexus, a gente já usa internamente, né? Que é o Scrum, o Kanban, para que o projeto de fato saia, né? A gente consiga ter o andamento do projeto aí através dessas metodologias. Então a inovação aberta, ela é pautada aí nessas verticais, né? Legal, agora entendi, obrigado. E como você acha que o profissional qual papel o profissional vai exercer ou deve exercer dentro desse mundo cada vez mais tecnológico e automatizado? Porque você falou lá no início que a tendência é eliminar os trabalhos repetitivos cada vez mais. A revolução industrial tornou o trabalho repetitivo para ganhar produtividade. Agora a gente está falando de eliminar o trabalho repetitivo por robôs, máquinas, automação, chat GPT, N outras coisas. Até o serviço intelectual já está indo para uma otimização. O que você pensa? Qual seria o papel desse profissional nesse cenário
que nem só de tendência de mudança, mas já está aí, né? Eu vou começar a responder essa pergunta. Na verdade, começando por um ponto que acho que está todo mundo já meio de saco cheio de conversar sobre, mas eu preciso de lembrar desse fato, que foi a pandemia. Eu acredito que depois do Covid, aí eu vou provocar todo mundo que está assistindo aqui, quem já teve a percepção de que trabalha muito mais do que antes da pandemia? Todo mundo. Todo mundo. Então percebam que a carga de trabalho, ela tem a tendência só de aumentar. E olha o que as tendências estão trazendo pra gente. O que é repetitivo, o que é manual, o que é braçal, vai cada vez mais ser menos executado pelas pessoas, mais executado pelas máquinas. Só que a gente vai ter cada vez mais uma demanda de entrega no trabalho maior. A gente precisa dar cada vez mais resultados para o negócio. Então a habilidade do profissional, as pessoas vão ter que se desenvolver, primeiramente, com a capacidade de lidar com as novas tecnologias. Esse é o primeiro, para que ela seja mais produtiva, para que ela fique menos no manual. E ela comece a olhar as atividades dela, o negócio em si, de uma maneira mais estratégica. As pessoas vão ter que desenvolver cada vez mais a capacidade de raciocínio crítico, né? Elas conseguirem, de fato, ter um olhar estratégico para o negócio, conhecimento sobre gestão de pessoas, conhecimento sobre utilização de tecnologias, conhecimento sobre modelo de negócio, estratégia de negócios. Isso vão ser habilidades muito difíceis de se implementar com máquinas. O único agente no mundo possível de se implementar com sucesso até o momento é o ser humano. Então, a pessoa, ela vai precisar ter cada vez mais desenvolvido nela essas habilidades. E aí, quem realmente não tiver a capacidade de desenvolver essas habilidades, aí costuma dizer, nossa, mas aí com a tecnologia eu vou estar ameaçado. Vai. Se você não se moldar ao novo cenário, às vezes as pessoas costumam colocar pano quente nessa história. Não vai substituir. Vai substituir quem não se adaptar. Então a gente precisa de, sim, olhar para isso, sabe? Eu acho que essa pauta de inovação, ela não é só para quem estuda e é específico da área de inovação ou para quem é diretor, né, CEO de empresa ou a nível de gestor. Essa pauta, ela é uma pauta de todos. Porque se a mão de obra em si, né, se as pessoas elas não começarem a olhar o trabalho delas de uma outra maneira, aí sim essa pessoa vai estar ameaçada pelas tecnologias, porque realmente a gente vai continuar fazendo mais do mesmo e a gente não vai conseguir entender que o mundo mudou. Legal. E como eu mensuro os resultados de uma inovação, de um processo inovador, de uma inovação aberta que eu iniciei? Como que eu faço como que eu percebo esse resultado? Existem várias métricas, mas particularmente eu só gosto de duas. Então, quais são as duas métricas que eu olho para elas, e aí eu falo com uma visão mais de estratégica, de direção de empresa mesmo. Essa é aquela melhoria, está melhorando, está impactando meu faturamento positivamente, ou seja, eu tive um incremento de receita / margem de contribuição, que vai conversar muito se ou essa tecnologia ou essa inovação que eu trouxe, se ela teve uma melhoria nos meus custos. Então estou gastando menos, estou sendo mais eficiente enquanto negócio. Então eu acho que a gente precisa de sim conversar um pouco sobre essas duas métricas, porque elas são as métricas fim da inovação, quando eu falo o que é uma inovação para o negócio e vai lá na pergunta 1, né? Então a inovação ela serve para eu, enquanto empresa, reagir ao que o mercado está me dizendo que eu preciso fazer. E aí eu entendo que essas duas métricas são as métricas que norteiam os resultados da inovação. Tá? Eu vou ter métricas que, durante a execução desses projetos, eu vou medir o engajamento das pessoas, eu vou medir os prazos dos projetos, mas eu entendo que são todos indicadores intermediários, e uma vez que esses dois indicadores que eu comentei no início, eles não são alcançados, todas as outras métricas elas não se justificam. Então eu vejo que as outras métricas são um termômetro, elas são super importantes para a gente conseguir chegar, mas ao fim das contas o que a empresa, a nível de estratégia, precisa olhar são esses dois números. Alguém pode estar, talvez, aí ouvindo a fala do Júlio e falando, nossa, que cruel, uma empresa só inova para ganhar mais. Mas pensem comigo, todo propósito você vai gastar para inovar, né? Você vai investir. E se você não ter um retorno desse investimento, pelo menos do investido, qual o sentido de se movimentar, né?
Então você fala assim, alguns vão pensar que você, na sua fala, Júlio, vão falar assim, nem toda inovação eu tenho lucro ou uma melhoria de custo ou ganho mais. Você está enganado, o Júlio está certo. Por quê? Vou dar um exemplo. Vou ter que inovar porque senão eu perco o mercado para um concorrente. Você está falando de lucro, porque perder mercado é vender menos. Então você está investindo para continuar vendendo igual, não talvez para vender mais. Se você não fizer, você vai vender menos, o concorrente vai tomar o seu mercado e você vai fechar as portas. Então está totalmente relacionado a esses dois parâmetros. Tá? E aí surge uma pergunta que eu estou me fazendo aqui. Como que eu crio na minha empresa um processo para implantar uma estrutura de inovação e de melhoria contínua, de continuidade desse processo de inovação? Legal. Como que eu faço isso? Às vezes a reação que as pessoas podem ter quando a gente responde a anterior, né, que está muito ligado a esses dois indicadores, mas aí reflete muito nessa pergunta sua de cultura, Cláudio, porque o que acontece se a gente não estabelece um foco e linhas prioritárias para a gente atuar? Olha quanta coisa que a gente conversou hoje, sobre tendência, sobre o que está acontecendo. Aí eu te pergunto, tá, e eu enquanto empresa, o que eu pego disso tudo e aplico ao meu negócio? Então, se você não amarra a métricas específicas, quando você começa a organizar que projeto que eu tenho que fazer, aparece tanta coisa que fica todo mundo perdido. Não sabe o que faz, né? Qual que é a prioridade. Então, esses indicadores eles são interessantes para, primeiramente, uma vez que você levanta esse tapete, né, o tapete sobe, a poeira sobe junto, você consegue ter um olhar crítico sobre o que é foco para a gente aqui, e a gente não vai, principalmente enquanto empresa, tirar o olhar do cliente. A gente não vai esquecer que a gente existe para atender um cliente. E eu preciso selecionar projetos que façam sentido para esse cliente, que vão converter em receitas e, posteriormente, na sustentabilidade do meu negócio. Dizendo isso, eu tenho um olhar mais seletivo para escolher que projeto que eu vou colocar para dentro. E é aí que isso conversa com a cultura. Por que isso conversa com a cultura? Porque eu colocando os projetos certos de inovação para dentro, o meu risco de frustrar o time é baixo, porque está claro o que eu preciso ser feito. Então eu selecionei um portfólio menor de projetos que são assertivos para o negócio. Eu não estou dando tiro aqui na água, não sei porque eu estou trazendo inovação para quê, no final das contas eu vou usar isso para quê. E aí você consegue, se inicialmente já fazer esse alinhamento, a chance de você conseguir implementar esse projeto com sucesso ele é maior. E aí, quando você consegue fazer o que a gente chama de quick wins, né? O que é o quick wins? Eu trouxe uma oportunidade que é aplicável ao meu negócio, eu consigo implementar, dar um resultado para os colaboradores e clientes, e aí as pessoas começam a ver, caramba, esse negócio de inovação ele funciona. E aí isso vai oxigenando para que você tenha novos projetos. Eu acho que um ponto muito importante é a estrutura de premiação, de bonificação, de como que você mostra para as pessoas, não necessariamente com dinheiro, que elas estão sendo reconhecidas por estarem engajadas nesses projetos. Eu acho que um simples fala do CEO reconhecendo um grupo de projetos que está em andamento, ou uma celebração, ou o reconhecimento depois numa possível feedback, numa promoção desse colaborador, olha, você está aqui hoje, você tem cumprido o seu papel, você tem contribuído com os projetos de inovação da empresa, por isso você está sendo promovido. Eu vejo que tudo isso são formas de reconhecimento, amarrados ou não a uma promoção. E aí isso tudo você vai estabelecendo uma cultura de que, primeiro, meu negócio tem foco, e eu sei que tipo de inovação eu preciso trazer, e uma vez que eu implemento os projetos, a minha equipe ela é reconhecida por esses projetos que a gente implementa. Então eu vejo que muito da fala cultural, eu vejo que ela passa por esses pontos. Legal. E a gente percebe aí que a gente precisa de conhecimentos adicionais para implementar isso tudo. E onde eu busco esse conhecimento? Onde eu encontro? Particularmente, eu gosto muito, acho que o principal para mim é estar em eventos, estar em ambientes onde a inovação está acontecendo. Então eu tento participar aí pelo menos 2 vezes por ano de algum evento para a gente se conectar com as pessoas, entender o que está sendo, né? Quais estão sendo as tendências aí mais comentadas no mercado. Eu vejo que para mim funciona muito estar em eventos, mas a gente tem tanto conhecimento disponível em livros. Então, para quem está começando inovação, existem 2 livros muito interessantes, que é Organizações Exponenciais, tá? Esse livro aí, ele fala muito do contexto organizacional para a inovação e como que as empresas elas precisam se adaptar ao cenário do mercado. E o do Eric Ries, que é o Startup Enxuta, né? O The Lean Startup,
que fala muito aí do surgimento e da metodologia e como que surge uma startup. Então são 2 livros fantásticos aí para quem está começando na temática, né, para estudar. Você tem blogs, websites que a gente pode consultar. Eu vejo que, né, tô aqui na Conexus, a gente vê que o blog da Conexus tem muita coisa legal, principalmente aplicado ao comércio exterior, então assim, conhecimento super disponível aí pra galera, mas você tem aí institutos internacionais também que promovem e trazem os conteúdos, né, o que está acontecendo no mundo aí. Então você tem aí Harvard Business Review, tem o MIT Technology Review, a gente tem a Gartner, que tem relatórios excepcionais de quais são as tecnologias que estão emergindo no mundo, né? Quais são as tendências, então aqui você fica antenado, né, sobre esses assuntos. Você tem cursos online que você consegue acessar. Eu gosto muito da Udemy, da edX. Se você digitar inovação lá, vai aparecer vários cursos, muito deles a um custo muito baixo, ou alguns você consegue até fazer de forma gratuita. O conhecimento em si, com a globalização, a tecnologia, ele está muito disponível. Então você tem internet, você tem vídeo, você tem webinar como esse, você tem livro, eventos que você pode ir presencial, mas também você pode participar de forma online. O conhecimento, desde que a gente vá atrás e a gente faça um bom network, a gente sempre vai ter à disposição. Legal. Eu entendo que a busca pelo conhecimento de inovação ele é um negócio complexo, né? Porque muitas vezes você fala assim, eu vou fazer um curso de inovação, mas eu vejo muito curso de empreendedorismo, né? São cursos que trazem para você algumas formas de você buscar conhecimento que vai abrir a sua cabeça. Eu acho que esse é o processo. Você tem que ver uma forma diferente de fazer as coisas para conseguir inovar, né? Senão fica muito mais do mesmo, né? Exatamente. A gente tem que estar nessa busca constante e eu sempre digo, todo conhecimento que é novo, ele é bem-vindo. Então, é esse tipo de coisa que vai fazendo a gente olhar as coisas de uma maneira diferente, é esse conhecimento que vai trazendo essa provocação, principalmente para os negócios, que a gente precisa de olhar, né, para a nossa estrutura de uma maneira diferenciada, de se pautar sim em tendências, se pautar sim em inovação, para que o negócio ele continue sustentável e a gente continue fazendo sentido para o que a gente veio proporcionar ao mercado. Legal. Cláudio, aí eu tenho até uma pergunta para você. A Conexus é uma empresa de tecnologia. Isso. Ela resolve um problema, né, muito específico do comércio exterior. E aí a gente pode enquadrar a Conexus como uma startup ou como uma empresa tradicional? Olha, Júlio, eu entendo que a gente está no meio do caminho. A gente não é uma startup porque não começou hoje, né? Nós estamos ainda já com 25 anos de estrada. Porém, tem características de startup, né? Mas antes de falar do que eu entendo nesse viés de ser uma empresa meio que híbrida nesses pontos, né? Características de startup, mas ser uma empresa tradicional, resumindo, a minha resposta está muito pautada no risco que tem por trás disso tudo. Porque veja bem, se você assina uma Netflix, que é uma startup, na sua pessoa física, e a Netflix não tem um título que você gostaria, por ser um serviço SaaS, né? Como uma entrega como serviço. Se você quiser trocar de prestador, o impacto na sua vida pessoal de fazer a migração para uma Paramount ou para uma outra fornecedor de streaming é zero. E você pode voltar a qualquer momento sem perder nada. Então, quando você fala dentro do universo das empresas, do comércio exterior, que é o nosso ecossistema, você lida com dados muito relevantes do seu negócio, muito relevantes, e dados que você não pode perder. Então, como toda startup traz uma carga de risco junto com ela, eu entendo nesse lado que a Conexus não é uma startup, é uma empresa tradicional, é uma empresa nesse viés do porquê ela é uma empresa tradicional. O primeiro é o risco próximo a zero, né? Somos sólidos no mercado, já temos uma história de muito tempo, não temos alavancagem financeira, uma empresa que não tem financiamento de investidor externo, não tem dívida bancária, uma empresa completamente rentável, gerando caixa há muitos anos. Na verdade, acho que desde dos últimos 20 anos, pelo menos, né? Uma empresa que paga as próprias contas, que não precisa de alavancagem, literalmente baixíssimo nível de risco, né? Temos um mercado já consolidado, porém que nos exige uma mudança, se mexer um pouco ali, porque
o mais do mesmo todo mundo faz. É um mercado super tradicional, o meu produto vai para um mercado muito tradicional, não o meu de software para comércio exterior. O mercado de comércio exterior é tradicional. Entanto que estamos trazendo aqui um tema de inovação e tendências para o comércio exterior, está mudando. E nós estamos monitorando isso, acompanhando, nos adaptando e sempre trabalhando para estar à frente, né? E a gente também, dentro desse mercado tradicional, nós possuímos um processo maduro de entrega, de criação já na empresa. Eu não estou testando como funciona uma empresa. As pessoas que estão dentro da Conexus já sabem, já estão ali com passos à frente. Então eu entendo que a Conexus está juntando hoje o que tem de melhor nos dois mundos. O mundo tradicional também tem coisas muito importantes e essa tendência da inovação dentro da tecnologia com as startups, também estamos brigando para aproveitar o melhor. Em que sentido? Somos escaláveis, já provamos isso, né, que você comentou. Temos um custo bem ajustado e controlado, né, entregamos valor com inovação, não estamos confortáveis com a posição que a gente está hoje, sempre queremos mais. Vocês ouvem muito falar da Conexus, dos robôs, do que a Conexus faz, e nós estamos cada vez e sempre tentando entregar mais para os nossos clientes, para o nosso mercado. A título de exemplo, se você parar para fazer um comparativo dos nossos concorrentes hoje no mercado, vocês não vão encontrar nenhum concorrente para a Conexus que entrega tudo que a Conexus entrega. Nós temos hoje concorrentes isolados. No despacho eu tenho alguns concorrentes. Para trading eu tenho alguns concorrentes. Para importadores eu tenho alguns concorrentes. Para agente de carga eu tenho alguns concorrentes. Para exportadores eu não tenho alguém que consiga atender todos os mercados. E ainda quando você dá uma lupa em alguns desses mercados, você vai perceber um nível de tecnologia da Conexus que está muito alinhado com o que você acabou de falar. Nas falas anteriores das perguntas que eu te fiz, Júlio. Por exemplo, da parte de automação e redução de mão de obra, com os robôs que eu comentei, com um processo mais inteligente, de forma que o profissional consiga entregar muito mais. E o nosso propósito com isso não é tirar o emprego de ninguém, jamais foi e nunca vai ser. Muito pelo contrário, é dar qualidade de vida para os funcionários dos nossos clientes, para os colaboradores dos nossos clientes, é dar para eles um respaldo e uma segurança que eles consigam fazer o trabalho deles com mais segurança, que eles tenham espaço para o reconhecimento, que a empresa tenha espaço, que o meu cliente, o empregador dessas pessoas tem espaço para crescer as suas operações sem ter que dobrar o tamanho das equipes, dos funcionários, né? Ser escalável, por trás disso está a escalabilidade, ou seja, levar a escalabilidade também para os nossos clientes, né? E a gente tem um roadmap de inovação aberto, gigantesco, de coisas que estão sendo feitas, melhoradas, funcionalidades que os nossos clientes trazem para a gente de forma, eu preciso desse recurso A, do B, a gente vai juntando isso e a gente consegue levar além do que o cliente espera. Então, eu vejo a Conexus como uma empresa estável, super segura, em termos tradicionais, uma empresa que também está com o pé dentro dessa tendência das startups, de ser inovadora, de entregar valor, de brigar de igual para igual como startup e de jamais se sentir ameaçado, muito pelo contrário, de ameaçar quem não está fazendo, né? Porque nós estamos inovando, se o meu concorrente também não fizer, também não estar à frente, eu vou tomar o mercado dele. E aí isso tem se comprovado, graças a Deus. Lógico que a gente não está aqui para atrapalhar ninguém, tem espaço para todo mundo, o mercado é gigantesco, mas a gente tem conseguido aumentar a nossa carteira, nosso market share a cada mês e um trabalho que o mérito é de todo o time da Conexus. Você também, né, nos apoia muito na parte de consultoria. Super indico, tá, galera? Inovar ajuda a gente demais no nosso processo. Estamos crescendo muito juntos. E acho que é isso, cara. A gente está ali no meio termo, um pouco tradicional, e pegando o que tem de melhor em cada uma dessas frentes, né? Perfeito. O ideal como a gente falou, né? Durante a conversa, unir mesmo o melhor dos dois mundos, porque é isso aí, o mundo em constante evolução, né? E a gente, enquanto empresa, cada vez estando preparado aí para atender a essas tendências e principalmente o cliente. É isso. E qual a sua visão, Júlio, dessas de mercado? Só para encerrar, uma última pergunta, a gente já estava bastante tempo aqui de evento, foi fantástico, gostei muito. E qual a visão que você tem de futuro para essas empresas do mercado tradicional? O que você entende que eles têm que fazer? Qual o caminho? Qual a chave do sucesso? Eu vejo que um ponto crucial nesse cenário de tendências, de inovação, é a empresa certificar que ela tem um bom planejamento estratégico. Acho que é o primeiro ponto. E dentro desse planejamento estratégico, ela monitorar
quais são as tendências aí, macro e micro, que para o negócio dela fazem sentido e vão impactar. Entender as vulnerabilidades até, né? Principalmente frente ao cliente. Quais são as dores do cliente e hoje, na proposta de valor da empresa, o que a gente precisa ainda entregar, o que está faltando colocar ali dentro da empresa para que a gente, enquanto negócio, entregue com uma qualidade maior. E principalmente ter, né, no guarda-chuva ali da diretoria, do CEO, quais são os indicadores de sucesso do negócio. Eu acho que esses pontos são os pontos de partida, entendendo que nós estamos em um cenário mundial, que ele é volátil, que as tendências elas estão ameaçando, né, os negócios, e a gente precisa de se respaldar quanto a isso. E acho que em relação ao colaborador, então as pessoas que estão assistindo aqui, provocar dentro da empresa, se esse movimento não existe, que ele aconteça. Acho que é saudável as pessoas trazerem a informação, né, e trazer a ciência da alta gestão mesmo, essa necessidade de olhar para o negócio de uma maneira diferente e, enquanto profissional, buscar o conhecimento, tentar trazer dentro da alçada da pessoa ali que tipos de inovações, que tipos de coisas vão fazer sentido. Eu acho que principalmente o olhar que a gente sempre tem que ter para o cliente. Então, o que eu vou trazer que vai ser bom para o cliente? Mesmo que você esteja mudando um processo interno seu, em que você gaste menos tempo, porque você vai ter tempo de pensar no cliente, sabe? Então, eu sempre falo, esses resultados, esses impactos positivos que a gente espera, muitas vezes a gente já faz. O que a gente às vezes não faz é linkar isso ao negócio, sabe? Ao que isso converte para o cliente, ao que isso converte para a empresa. Então, acho que esses pontos a gente aperfeiçoando e trazendo esses conceitos como pessoas, vai nos valorizar muito como profissional para a empresa que a gente trabalha. Então eu vejo que esses movimentos de inovação, eles mudam muito o jeito como a empresa se estrutura e como que o profissional, como que a gente mesmo profissional faz a entrega para a empresa, sabe? O jeito de trabalhar, ele mudou muito. E isso faz com que venha essa provocação mesmo na gente, sabe? Então se o mundo mudou, eu preciso de olhar o que mudou e eu preciso de estar no mesmo passo aí que as coisas estão andando. Uma coisa que o Júlio acabou de falar, só para encerrar, já estamos no final, tá, pessoal? Só queria fazer um comentário que eu acho que vocês vão concordar. Antigamente a gente via empresas que passavam de geração. Então você tinha um fundador ou alguém que assumiu a empresa, que tocava aquela empresa por 60, 70 anos às vezes, e depois entregava para uma nova geração que fazia mudanças, melhorias, e que a empresa crescia mais, e a empresa crescia mais, e a empresa crescia mais. Isso não existe mais. Dentro de uma geração, a empresa vai se reinventar centenas de vezes. Porque a sociedade ela tem um nível de evolução tecnológica e de inovação como nunca teve. Eu fiz um webinar logo no início da pandemia, vocês vão encontrar aqui nos conteúdos da Connexus, no nosso canal do YouTube também, sobre inovação. E um tópico que eu comentei na época estava relacionado à velocidade como os grandes eventos de transformação da sociedade eles aconteceram. Quanto tempo veio da revolução industrial para a revolução tecnológica, e cada grande onda dessa ela foi se encurtando cada vez mais. Agora está num espaço curtíssimo de tempo. Inclusive nesse evento eu fiz uma parte engraçada, que eu fiz uma comparativa aos Jetsons. Vocês assistiram Jetsons? Eu assisti. Né? E o que a gente via nos Jetsons que não existia na época? Tablet, cara. Tinha o tablet. Verdade. Tinha comunicação por imagem. Né? A gente olhava aquilo, carro voador, a gente olhava aquilo e falava, dali acho que a gente só não fez o teletransporte. Né? O resto a gente fez tudo. Elevadores, assim, de uma forma como nunca imaginávamos que seria. Era o futuro, era futurístico, era prever o futuro. Né? Então, isso... Depois assistam lá, ficou bem legal esse evento, ele continua atual mesmo, ter sido gravado no início da pandemia. E a fala é essa que eu quis dizer, vocês vão se ver desafiados a inovar numa velocidade como nunca fizeram. Todas as profissões, todas as posições da empresa, quanto maior a sua capacidade de inovação, mais assediado você vai ser profissionalmente, mais desejado pelas empresas você vai ser. Lógico que não tem espaço só para o profissional inovador, mas eu estou falando assim, você vai ter um destaque especial. E as faculdades já tentam desenvolver esse raciocínio nos novos alunos. Né? Já é alguma coisa que as faculdades que eu fiz na minha época
de direito, de contabilidade, não tinha essa preocupação em inovar, porque primeiro também eu estava em 2 mercados muito tradicionais, né? E hoje não, já mudou o cenário. Isso eu estou falando de 10, 15 anos atrás, já mudou completamente. A inovação é o que vai fazer, como você pode fazer diferente, o que você vai entregar de diferente, como você vai fazer para se sobressair, e a sociedade cada vez maior, cada vez mais competitiva, os negócios se reinventando, as tendências globais aí, coisas que não existem no Brasil do nada surgem aqui, mudando tudo que a gente conhece. Então essa necessidade de se adaptar vai ser muito mais veloz dentro do ciclo de uma empresa. Então fique atento a isso. Obrigado pelo bate-papo, cara, aprendi muito, gostei bastante, espero que vocês também tenham gostado, tá, Júlio? Fique à vontade aí para se despedir do pessoal, vamos encerrando por aqui e acho que é isso. Eu que agradeço aí ao espaço e a gente vai deixar os contatos aí também, o que vocês precisarem da gente, estamos à disposição. Às vezes a gente foi falando de uma série de temas, se ficou dúvida sobre algum específico, também ficou à disposição para esclarecer quem entrar em contato. Muito obrigado, Cláudio, pelo convite. Obrigado, Júlio. Obrigado a todos. Gostou do conteúdo? Compartilha. Se inscreva também no nosso canal do YouTube. Como eu comentei, tem vários conteúdos em todas as outras plataformas da Conexus. Muito obrigado pela participação e até uma próxima. Valeu, Júlio. Até mais. Valeu. Obrigado. Obrigado você.